O presidente executivo da UDOP, União dos Produtores de Bioenergia, Antônio César Salib, apresenta sua trajetória pessoal e profissional no programa Identidade Pública de hoje. Nascido em Limeira no dia 25 de abril de 1949, ele atua no setor sucroalcooleiro desde os 24 anos de idade. No início da década de 80, mudou-se do Rio de Janeiro para Araçatuba, trazendo na bagagem uma proposta promissora para as usinas que aqui se instalavam. Hoje, Salib também representa a UFSCar no Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê e também integra o Conselho Industrial do CIESP. Obrigada pela presença, Salib. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E o quinto e último filho do casal Jorge Salib Sobrinho e Olga Salib viveu em Limeira até os 17 anos de idade, quando então deixou aquela cidade para cursar agronomia na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP de Piracicaba. Quais eram as ocupações e as opções de lazer do menino de descendência árabe nos anos em que viveu na cidade de Limeira, Salib? Bem, a minha infância foi uma infância normal de criança de interior, brincando na rua, de pega-pega, brincando de carrinho, tudo que naquela época se fazia, que não tinha computador, que não tinha nada que o jovem de hoje tem diferente. Até os meus 17 anos eu morei em Limeira e a nossa diversão, a gente tinha uma turminha de escola e a nossa diversão era ir a cinema, era ir a futebol. O Inter de Limeira naquela época era um time muito bom, jogava um futebolzão e a gente ia assistir o time era o Leão, e a gente ia assistir o Leão jogar bola. Hoje ele está na segunda divisão, se eu não me engano, uma judiação, mas naquela época era um belo de um time. E essas eram as nossas diversões naquela época, na década de 60. E naquela época se falava em trabalho já ou não? Não, como bom filho de árabe, papai tinha lojinha e eu tomava conta da lojinha do papai quando precisava. Então a gente tinha um trabalho em família. Em família. Naquela época o jovem ele tinha seu lazer, sua diversão, mas não tinha aquela proibição do menor de idade de trabalhar. Então a gente trabalhava na loja do pai, ajudava no balcão, nas vendas, enfim, a gente tinha um trabalho dentro de casa, todo mundo tinha uma função além da diversão. E até os 17 anos de idade, você teve algum contato com o campo e por isso escolheu agronomia? Por que essa opção? Bem, o meu irmão mais velho é agrônomo. Nós somos em 5 irmãos e eu tenho um irmão mais velho, 3 irmãs, as 3 irmãs são professoras e o meu irmão é agrônomo. E o meu irmão, ele tem uma trajetória muito, muito boa, ele é um pesquisador e ele já, logo que se formou, ele era um excelente estudante e ele ganhou uma bolsa de estudos para os Estados Unidos. Ele ficou 1 ano nos Estados Unidos. E naquela época, ir para os Estados Unidos, na década de 60, era um negócio diferente na vida da gente. Então, ele me influenciou muito e eu fui para fazer agronomia, influenciado pelo irmão. E deixar naquela época a casa dos pais, o convívio diário com os irmãos, para passar a cursar uma formação profissional, foram uns anos difíceis em Piracicaba. Como foi deixar a casa dos pais aos 17 anos de idade, Salib? Não é muito fácil para a gente, mas meus irmãos já estavam todos formados, trabalhando fora ou casados, e Piracicaba ficava próximo de Limeira. Piracicaba fica a 50 quilômetros de Limeira, então não era tão difícil, porque todo fim de semana eu voltava para casa. Mas eu sempre tive em mente que o jovem, ao atingir a sua fase de educação superior, ele devia sair de casa, ele tinha que ter uma independência familiar. Então eu sempre fui daquele que queria sair de casa para estudar fora. Eu não queria estudar na minha cidade, apesar que Limeira não tinha agronomia. Mas eu achava importante a gente sair de casa para ter uma independência, para saber viver a vida do dia a dia. E com certeza isso foi alcançado, né? Graças a Deus eu consegui. Isso é importante, a educação que a gente teve, que mostrou para a gente qual que era o caminho certo de se viver. Então eu pude sair de casa e com a educação que eu tive dos meus pais, seguir o caminho que, ao meu ver, era o correto. E em Piracicaba, onde você morava? Na casa de parentes, em república? Então, isso daí é uma história à parte. A minha mãe tinha o conceito que república era lugar de bagunça, que o filho dela não podia morar numa república em hipótese nenhuma. Então ela queria que eu morasse numa pensão.
Certo. Então, eu, para atender a mãe, eu fui morar na pensão. Mas aí eu fiz uma chantagem. Quando eu fiz 18 anos, eu queria um carro. E eles não queriam me dar o carro, porque achavam que carro era perigoso. Então, eu troquei a República pelo carro. Então, eu morava numa pensão, mas eu tinha um carro de Piracicaba na época, que era algo difícil de ter e era muito bom. Era privilegiado, era com privilegiado. toda certeza. O mercado de trabalho estava de portas abertas quando você se formou engenheiro agrônomo em 1971? Sim, o mercado era bastante promissor. Para você ter uma ideia, a minha turma foi uma turma de 4 anos e meio na Exalc, porque nós estávamos numa transição até o ano de 70, as turmas eram de 5 anos. E naquela época não tinha matéria opcional, era o currículo fechado. E eu fui à transição. A partir de 73 passou a ser 4 anos, com matérias semestrais que a pessoa podia escolher. Então eu me formei com 4 anos e meio, na turma de 71. E, para você ter uma ideia, a minha colação de graus foi no dia 29 de julho de 71 e no dia 13 de agosto eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi dia 13 de agosto, eu fui ser fiscal do Banco do Brasil, do Banespa, em Paulo de Faria. E lá você passou a residir, então? Aí eu fui para Paulo de Faria e comecei a morar, eu morei 1 ano e meio em Paulo de Faria como fiscal do Banespa e também, à noite, como não tinha o que fazer, era uma cidadezinha de 2.000 habitantes, eu dava aula no ginásio do estado. E como a cana-de-açúcar passou a ser seu foco de atuação profissional, o setor ao qual você se dedica até hoje, Salib? Bem, eu, depois de 1 ano e meio lá em Paulo de Faria, no começo de janeiro de 1973, eu queria coisas maiores, eu queria coisas diferentes. E a Copersucar, naquela época, tinha uma série de estações experimentais. E eles estavam contratando profissionais para as estações experimentais deles. E tinha uma vaga na área de entomologia para trabalhar em Sertãozinho. E eu fui, prestei o concurso, passei, só que na hora da entrevista, a pessoa que me entrevistou era da área de extensão. E ele achou que o meu jeito não era para ser entomólogo. O meu biotipo, meu perfil era para ser extensionista. E ele me puxou, tinha uma vaga também na seção dele, e ele me puxou para a extensão e eu fui ser extensionista. Isso em Sertãozinho? Isso na Estação Experimental da Copersucar de Sertãozinho. Eu fiquei lá de 73 a 75. Aí em 75, eu sempre gostei de aventura, de coisa diferente. Aí eu queria trabalhar numa usina, eu queria conhecer uma usina como era. Eu trabalhava na parte de extensão, eu ensinava como fazer, eu queria fazer. E o meu chefe, que tinha me entrevistado, que tinha me levado, inclusive foi meu padrinho de casamento, porque nessa época eu casei, e ele foi meu padrinho de casamento e falou, olha, se você quer, eu tenho uma vaga em Campos, no Rio de Janeiro. Eu te levo para lá, tem uma vaga numa usina de açúcar, eu te indico, e você lá vai e faz uma entrevista. Eu fui, fiz a entrevista, gostei e fui trabalhar em Campos de Goytacazes, levando uma esposa recém-casado. Eu estava com 6 meses de casado e em seguida ela ficando grávida e aí nasceu meu primeiro filho em Campos. Você se casou com Maria Hermínia Teixeira, com quem teve os 2 filhos, Silvia e Jorge, que nasceram na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Como você e a Maria Hermínia se conheceram? Essa também é uma história engraçada. A gente brincava que lá em Piracicaba, o pessoal de Piracicaba, as meninas de Piracicaba, o sonho delas era casar com um agricolão. E todas elas corriam atrás do agricolão. E eu tinha conseguido passar ileso os 4 anos da faculdade. No último ano, em 71, no baile do bicho, que é o baile do bicho da turma que estava entrando, e ela era de Campinas, ela não era de Piracicaba, mas ela tinha amigas que faziam agronomia. E ela foi no baile do bicho, eu fui no baile do bicho. E a vida não é a gente que escreve, é Deus que sabe, é Deus que sabe o que Ele quer. Lá eu a conheci no baile, nos conhecemos e ficamos amigos e eu fui visitar em Campinas e começamos a namorar e a partir daí veio uma vida a 2 de 36 anos de casado. E já em Campos, no Rio de Janeiro, além de trabalhar na usina, o senhor passou a lecionar na Escola Técnica Federal, ao mesmo tempo em que também voltou aos bancos escolares para cursar educação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro? Foi tudo isso? Foi tudo ao mesmo tempo? Na realidade, eu trabalhava na usina e tinha uma vaga para dar aula de topografia na Escola Técnica Federal de Campos. E eu fui dar aula na Escola Técnica Federal à noite, porque tinha essa vaga. Só que aí eles começaram a exigir que a gente tivesse formação em educação. Eu era agrônomo, não tinha formação em educação. E aí eles fizeram um programa e eu tive que fazer o curso de educação, o esquema 3, para poder dar aula em topografia.
E aí foi possível conciliar todas essas atividades, sem contar que, como você já mencionou, os 2 filhos nasceram no Rio de Janeiro nessa época, né? Essa é a vantagem de você saber escolher sua esposa e ter uma esposa que é companheira e amiga. Nesses momentos, ela deu toda a força e ela tomava conta da casa, da família, para que eu pudesse trabalhar sossegado, ganhar o dinheiro enquanto ela tomava conta da casa, da família. E em Campos, a família permaneceu até o início da década de 1980. Foi em dezembro de 1980 que vocês deixaram o estado do Rio de Janeiro e voltaram para o estado de São Paulo, passando a residir especificamente em Araçatuba. Qual foi o motivo dessa mudança, Salib? Eu fiquei lá em Campos de 75 a 78 trabalhando na usina Cupim do Grupo Otom. Em 78 eu saí e trabalhei um ano na Cooperflu, que era uma cooperativa das usinas de Campos. E em 79 eu entrei no IAA Planalçúcar, que era o setor de pesquisa do IAA lá em Campos. E em 80, com o Proálcool, foram criadas uma série de estações experimentais regionais a nível Brasil do IAA. E uma das estações experimentais era em Valparaíso. Aqui pertinho. Aqui pertinho. E eles me convidaram para ser o chefe da estação de Valparaíso. Só que eu vim conhecer em setembro, quando eles me convidaram, eu vim conhecer, eu falei, Valparaíso é uma bela cidade, muito bom, mas eu gostaria de morar em Araçatuba, principalmente porque eu vou vir com filhos, família. Eu acho que Araçatuba... Uma cidade mais estruturada. Eu teria condição de ter uma vida familiar um pouco melhor. Naquela época, Valparaíso era bem pequeno. E eles, então, fizeram o seguinte, a estação já existia em Valparaíso, e eles criaram o escritório regional do IAA Planalçúcar em Araçatuba. Então, nós tínhamos uma estação experimental em Valparaíso e um escritório regional em Araçatuba. E eu vim passando a residir aqui, e aqui nós tínhamos mais 2 agrônomos, 6 técnicos agrícolas, todos que trabalhavam em Valparaíso, e os agrônomos moravam em Araçatuba. Está certo, a história de vida pessoal e profissional de Antônio César Salib continua a ser contada no próximo bloco. Voltamos já. Formadas no início da legislatura, as comissões permanentes são órgãos técnicos representados de acordo com a proporcionalidade dos partidos existentes na Câmara de Vereadores. Entre as funções estão convidar pessoas, realizar reuniões, tomar depoimentos, solicitar informações e documentos e adotar procedimentos que julgar necessários. Na Câmara de Araçatuba, há 4 comissões permanentes em atuação: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Assuntos Econômicos e Sociais e Legislação Participativa. Presidida pelo vereador Dr. Nava e formada pelos vereadores Joel Platibanda e professora Durvalina, a Comissão de Justiça e Redação observa se os projetos estão de acordo com os aspectos legal e jurídico e se atendem ao que diz o regimento interno. A Comissão de Finanças e Orçamento é formada pelos vereadores Rivael Papinha, presidente, e pelos vereadores Cido Saraiva e Olair Bosco. A função é emitir pareceres sobre todos os assuntos de natureza financeira, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. A Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais é presidida pela vereadora Tiesa e também formada pelos parlamentares Professor Cláudio e Arlindo Araújo. Um dos trabalhos desenvolvidos é dar pareceres a processos ligados a obras e serviços públicos executados por autarquias ou entidades paraestatais no município. A 4ª Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Araçatuba é a de Legislação Participativa. A presidente é a vereadora professora Durvalina e os membros são vereadores Tiesa e Joaquim da Santa Casa. A comissão aprecia sugestões apresentadas por associações e entidades da sociedade civil. Também cabe às comissões apresentar projetos de lei a serem votados pelo plenário. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo.
Estamos de volta para conhecer um pouco mais da trajetória pessoal e profissional do presidente executivo da UDOP, também representante da UFSCar no Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê e membro do Conselho Industrial do CIESP, Antônio César Salib. Como divulgamos no último bloco, Salib mudou-se para Araçatuba no início da década de 80. Exatamente no dia 2 de dezembro de 1980, você chegava em nossa cidade, Salib. E pelo que eu sei, foi uma mudança um pouco traumática, né? Eu vim antes para cá para conhecer a cidade, até para discutir a localização do escritório regional. E eu já aluguei uma casa, minha esposa nem conhecia, aluguei da minha vontade, e aluguei uma casa em que a mudança já veio pronta, ela veio para conhecer a casa. Mas, por aqueles infortúnios, a dona da casa esqueceu de pagar a conta de luz. E quando nós chegamos em Araçatuba, no dia 2 de dezembro de 80, a energia elétrica estava cortada da casa. E nós tivemos que ficar 3 dias com mudança, empregada, a babá das crianças, eu, a esposa, os 2 filhos, a babá, todos no Hotel Chamonix, durante 3 dias até que a CPFL religasse a luz da nossa casa. Com certeza um trauma que foi superado com o tempo. Com Conte-nos certeza. um pouquinho como era Araçatuba no início da década de 1980, quando vocês aqui chegaram. Era uma cidade bastante fechada. Nós sentimos, assim, a população não era aquela população mais aberta como no estado do Rio. Até que era acolhedora, mas não era assim aquela população aberta, de convidar, vem para cá e tal. Mas como eu vim como chefe da Estação Experimental de Valparaíso, como chefe do escritório regional do IAA Planalçuca, eu consegui ter algumas amizades, através do serviço. E eu era rotariano em Campos, no Rio de Janeiro. E eu chegando aqui, eu fui convidado pelo Rotary Club Araçatuba Oeste para ser rotariano do Araçatuba Oeste. E eu entrei em março de 81 para ser rotariano. E aí eu adquiri uma nova família rotária que me ajudou bastante na adaptação à cidade. Com certeza. E no campo profissional, Salib, quais foram as experiências que você trouxe de Campos e aqui implantou? Nós tínhamos uma experiência em Campos que foi muito interessante, que as usinas se reuniam mensalmente, os gerentes agrícolas das usinas se reuniam mensalmente para discutir os problemas que elas tinham lá. E eu, como era do Planalçuca, participava dessas reuniões. E era bastante interessante porque havia um nivelamento de conhecimento. E quando nós aqui chegamos, já em 81, nós tentamos implantar esse sistema também aqui no oeste do estado de São Paulo, que tinha já uma série de usinas sendo implantadas, ou em funcionamento, ou o departamento agrícola já estava em funcionamento, porque a cana se planta 1, 2 anos antes da moagem, para você crescer. Então, nós convidamos esses gerentes agrícolas e criamos encontros mensais de gerentes agrícolas. E esses encontros eram feitos um em cada usina. Na parte da manhã a gente discutia aquele assunto que era pertinente àquele momento. A gente tinha um almoço na própria usina e no período da tarde a gente ia visitar a parte agrícola da usina. Com isso, em praticamente 1 ano, 1 ano e meio, todos os gerentes agrícolas da região se tornaram amigos, se conheciam e também houve um nivelamento de conhecimento. Isso foi tão interessante, tão promissor, que o pessoal da área industrial, que aí sim as usinas já estavam moendo, também se interessaram em ter esses encontros. Por que só os agrícolas e nós não? E nós começamos, em 82, a fazer os encontros de gerentes industriais, que também se reuniam mensalmente em cada usina. Isso houve um nivelamento de conhecimento e um congraçamento tão forte que até hoje esses gerentes são amigos. E, sem dúvida, fortaleceu o setor sucroalcooleiro na época, né? Podemos dizer, então, que esses encontros foram o embrião da formação da UDOP. Isso ocorreu em 85, a formação da UDOP. Essa história se casa com a formação da UDOP. Inclusive, a diferença nossa da região de Ribeirão Preto, que eu tinha trabalhado em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, na década de 70. E na década de 80, eu estando aqui, eu sentia que a diferença daqui para Ribeirão Preto é que lá os gerentes não eram amigos. Amigos que eu digo assim, não eram conhecidos, eram colegas, mas não tinham amizade, camaradagem. E os daqui tinham, quando precisavam de qualquer coisa, iam na outra usina por causa desse trabalho que nós fizemos. E os diretores também viram esse trabalho feito pelas gerências e sentiram necessidade também de se reunir para discutir o momento, em 83, que o setor passou uma série de crises. Em 83 também nós tivemos uns probleminhas aqui na época, na região. Então, eles começaram a se reunir e aí foi fundado o GTA, Grupo de Trabalho do Álcool, que quem organizou inicialmente foi o finado Vladimir Raal, que era superintendente da Álcool Azul,
era o Omar Abujanra, que era da usina Arauco, era o Valdir e o Olair Filizola de Moraes, e o Telcle, pela Destivale. Então, e o pessoal dos ADAS da Cruzalco, que depois acabou fechando. Mas esse pessoal que começou a se reunir, então eram as 3 ou 4 usinas da cidade que começaram a se reunir nesse GTA. E do GTA passou ao UDOP. O GTA foi crescendo, porque aí foi convidado o pessoal de Clementina, o Edson Piso vinha para cá, foi convidado o pessoal da Diana, o Robertinho Igreja vinha para cá, foi convidado o pessoal da Univale, o João Francisco também participava. Aliás, o João Francisco já foi daquele embrião inicial, daquelas 4. De reuniões locais passaram a ser regionais. Passaram a ser reuniões regionais. Em 85, nós estávamos com 15 unidades se reunindo. E aí o pessoal achou interessante criar uma identidade para essa. Claro. Porque era um grupo informal, chamava GTA, Grupo de Trabalho do Álcool, fazia-se algumas atas, mas não tinha nada que fosse tão grande. Aí a gente fundou a UDOP. Em novembro, no dia 23 de novembro de 85, foi feita a ata de fundação da UDOP, que era a União das Destilarias do Oeste Paulista. Porque naquela época era só destilarias que tinham aqui. Claro, e com certeza a sua participação nesse processo de criação foi muito importante, né? Concluímos assim, eu concluo que você foi o pai da UDOP. Você se sente assim também? Não, eu acho que o pai da UDOP foram esses precursores que eu falei. Eu não gostaria de tirar o mérito do Omar Abujanra, do João Francisco Arruda Soares, do Vladimir Raal, enfim, não vou citar muitos nomes para não omitir, mas dessas grandes pessoas que tiveram essa ideia, porque eu trabalhava mais na área técnica, eu fazia os encontros gerente agrícola, gerente industrial. A ideia de formação do GTA foi deles, mas nós participávamos junto. Estava dando apoio, a gente estava sempre junto, a gente participou junto, na fundação a gente participou junto, e com a fundação da UDOP, eu já firmamos a parceria com o Plano Açúcar, com o IAA Plano Açúcar, e a UDOP, desde a sua fundação, já estava conveniada com o IAA Plano Açúcar. Salib, e recentemente, há 10 anos, em 2000, o senhor retorna aos bancos escolares novamente, dessa vez para cursar mestrado, que concluiu em agosto de 2002. Gostava tanto de estudar assim que sentiu falta? Bem, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fiz cursos. Naquela época não tinha pós-graduação, lato sensu, não tinha esses cursos de especialização que a gente tem hoje. E eu sempre gostei, então eu fazia aqueles cursos rápidos para sempre estar atualizado, porque eu acho que é muito importante a pessoa estar sempre aprendendo e atualizando. Até hoje eu vou fazer 61 anos, o mês que vem, daqui 2 meses, e estou tentando aprender alguma coisa, porque a gente sempre está aprendendo na vida. Eu trabalhava, com o fim do IAA Plano Açúcar na década de 90, no final de 80, início de 90, quando o Collor assumiu a presidência, ele extinguiu o IAA, o Instituto do Açúcar e do Álcool. E o Plano Açúcar foi junto. E nesta época, a Universidade Federal de São Carlos ficou com o patrimônio do antigo Plano Açúcar. E ela ficou como dona da Estação Experimental de Valparaíso, do escritório de Araçatuba e das estações todas que nós tínhamos na época do Plano Açúcar. E nessa época, inclusive, o diretor do Centro de Ciências Agrárias de Araras, que fazia parte da UFSCar, fez um contrato comigo de que eu ficaria em Araçatuba sendo chefe da Estação Experimental e que eu não poderia pleitear curso nenhum, porque eu não podia sair daqui de Araçatuba. Eu tinha que ficar responsável pela estação e pelo escritório. E aí isso foi. Só que ele saiu e tal. E quando chegou em 2000, em 89, 2000, a UFSCar é uma das maiores universidades hoje em termos de excelência dos seus professores. 95% dos seus professores tinham doutorado e mestrado. E tinham 5% de cabeça de bagre. E eu era um dos cabeças de bagre que não estava nos 5%, que não tinha nem mestrado. Isso não podia continuar, Não podia continuar. E aí eles vieram e me convidaram para fazer algum curso. Só que o normal seria eu fazer um curso na área de agronomia. Mas eu nunca dei aula, porque como eu sou responsável pela estação experimental e pelo escritório regional, pelo convênio com a UDOP de capacitação de mão de obra, eu não tinha tempo de ir até Araras ou até São Carlos para dar aula. Então eu conversei com eles e eles me autorizaram a fazer um curso o curso que tivesse mais me agradando. E naquele momento eu achei que um curso de comunicação era muito importante para mim. Porque eu era o responsável pela estação experimental, eu era responsável pelo escritório regional, eu tinha o trabalho com a UDOP e a parte de comunicação minha tinha que ser melhorada. Então eu conversei com eles me autorizaram e eu fui fazer o meu mestrado
na Unip Bacelar, em São Paulo, em 2 anos e Foram pouquinho. 2 anos. E nesse período, a rotina? Porque você tinha que viajar, tinha que cuidar de tudo Eu não me aqui. afastei nem da universidade, nem da UDOP. Eu tinha aula, eu consegui acertar na Unip, eu tinha aula semanal, às quartas-feiras, e eu saía daqui quarta-feira às 6 horas da manhã, de ônibus, chegava 1h30 da tarde em São Paulo, pegava 2 metrôs e uma van, chegava 2 horas na Unip, tinha aula das 2 às 11, pegava 2 metrôs e uma van de volta para o terminal Barra Funda, pegava o ônibus, chegava aqui 6 horas da manhã, tomava um banho e ia trabalhar. Isso com 51, 52 anos. Mas a disposição continuava Mas mesmo. era a necessidade. Eu precisava fazer, eu tinha vontade de fazer. Foi muito bom. O que é mais importante, a vontade. Foi muito bom essa volta aos bancos escolares, porque eu pude novamente me encontrar aquele cara idealista que tinha interesse em crescer, que queria fazer mais coisas. E inclusive, a minha tese de mestrado foi focada exatamente no setor sucrocoleiro. A minha tese de mestrado era como o empresário de açúcar, como a imagem do empresário de açucreal foi influenciada pela mídia escrita e falada. Você não deixou o setor, mesmo fazendo um mestrado em comunicação. Porque eu sempre briguei dentro do setor que era muito importante que o setor fizesse comunicação com a sociedade. O setor, até aquela época, ele levava as cacetadas da vida pelas coisas erradas que ele fazia e ele nunca respondeu. Algumas coisas ele merecia, mas algumas coisas ele não merecia. Ele nunca respondeu a contento. E ele nunca mostrou para a sociedade as coisas boas que ele fazia. Então eu brigava muito para que o setor tivesse uma interação muito forte com a mídia. E esse trabalho de mestrado foi exatamente para mostrar como poderia ser esse trabalho de interação do setor com a mídia. Que eu saiba, é o primeiro trabalho feito sobre esse assunto. E em 2002 você passou a se dedicar também ao setor de eventos, no setor sucrocoleiro, que foi aí a criação da Safra Eventos, é uma empresa que você criou junto com o Flávio Abunasser, né? Por quê? Foi uma consequência de todo esse trabalho que já vinha sendo realizado ou surgiu completamente por acaso? Não, na realidade, a UDOP tinha um interesse que era mostrar para as empresas de equipamentos que o oeste do estado de São Paulo já tinha um número suficiente de unidades que compensava eles montarem aqui na cidade e na região indústrias, representações, porque o grande custo nosso era, na entre-safra, desmontar as nossas usinas e levar tudo para Sertãozinho ou para Piracicaba para fazer a manutenção. Então, nós queríamos que eles trouxessem os equipamentos para cá. Essa já era uma ideia da UDOP. O Flávio veio nos propor que a gente pudesse fazer em conjunto, a UDOP e ele, alguma coisa a respeito de uma feira ou uma reunião anual em que a gente difundisse os produtos para as usinas. E aí, dessa conversa toda, nasceu a ideia de se criar a Safra Eventos. Na época, a UDOP achou que o foco dela não era ela fazer feiras. E aí, eu tive autorização da diretoria para me associar ao Flávio, tendo o apoio da UDOP, mas nós fazemos a feira. Então, nós criamos essa feira. O ideal da criação, e é o ideal até hoje, é mostrar para... nós tivemos uma sorte muito grande na época. É porque nós montamos com esse ideal de mostrar que nós já tínhamos o potencial para que eles viessem para cá. E justamente em 2003 sai o carro Flex Fuel e sai o boom do crescimento do setor sucrocoleiro. E nós conseguimos mostrar que em 2003 tinham 10 novas unidades para a região oeste do estado, em 2004 eram 25, em 2005 eram 30, em 2006 40, e nós temos hoje em funcionamento quase 50 novas unidades que saíram depois de 2003, mostrando que nós demos muita sorte, nós atiramos numa formiga e pegamos um elefante. Nós queríamos mostrar que nós tínhamos, as oportunidades. Nós tínhamos 50 unidades aqui que tinham um mercado para que as empresas viessem trabalhar para a gente. E nós mostramos que nós tínhamos um potencial de mais 50 unidades que estão hoje acontecendo. E com essas novas unidades que vieram e as que existiam, hoje nós temos mais de 30 empresas que vieram trabalhar conosco, prestando serviço para o setor sucrocoleiro. E muitas delas em Araçatuba, melhorando a qualidade de mão de obra, melhorando a quantidade de emprego para a população de Araçatuba. Salib, infelizmente não temos mais tempo, o programa Identidade Pública está chegando ao fim e eu queria novamente agradecê-lo pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês pelo convite e a oportunidade de eu contar um pouquinho da minha vida, até para mim relembrar um pouquinho o que aconteceu na minha vida, isso é muito gostoso. E um exemplo para nós também. Muito obrigado, que agradeço.
E obrigada a você de casa pela audiência. Até uma próxima oportunidade.